conversando com o Theo Cury, está chegando para conversarmos. Tudo bom, Theo? Bom dia para você. Tudo bem, Carol. Bom dia, bom dia. Parabéns para você aí também, 4 anos de CNN Brasil, né, Theo? É isso, desde o comecinho. Pois é, vamos falar sobre o caso Marielle? O Theo Cury, ele confirmou esse encaminhamento do caso Marielle ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte. E aí, Theo, te pergunto, o que já sabemos sobre essa investigação? Até então, era o caso que estava no Superior Tribunal de Justiça. Vem essa informação de que o caso foi levado ao STF. A partir daí, o que podemos concluir? O que essa subida para o Supremo Tribunal Federal representa do ponto de vista jurídico? Vamos lá, Carol. O que está guiando esse processo, essa investigação que apura os responsáveis por serem mandantes e os responsáveis, os executores do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, um crime que aconteceu há 6 anos no Rio de Janeiro. O que guia esse processo são as informações que são passadas, que guia fisicamente esses processos, porque esse processo começou no Rio de Janeiro, subiu para o Superior Tribunal de Justiça depois que uma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ, que investiga governadores dos estados, investiga conselheiros de tribunais de contas dos estados, é responsável por ter essa atribuição. Uma pessoa que tem autoridade, foro por prerrogativa de função no STJ foi mencionado. Esse caso saiu do Rio de Janeiro e subiu para o Superior Tribunal de Justiça e as investigações continuaram, avançaram. E há uma negociação para que Rony Lessa, que é réu nessa investigação, acusado de ser o responsável pelo assassinato tanto da vereadora quanto do motorista, ele vem negociando um acordo de delação premiada, ou seja, para contar o que ele sabe em troca de ter benefícios concedidos pela justiça para ajudar a elucidar essa investigação. Ele vem conversando com os investigadores ao longo dos últimos meses e nessas negociações, nessas conversas, nessas tratativas, há uma série de depoimentos, de informações que são entregues. Uma dessas informações entregues é o nome de uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, esse caso saiu do Rio de Janeiro, subiu para o STJ porque houve uma menção a uma pessoa que tinha o foro privilegiado lá no STJ, a quem cabe investigar algumas autoridades específicas, como as que eu mencionei, governador, conselheiro de Tribunal de Contas do Estado. E aí, Rony Lessa, nessa delação que ele vem negociando, ela ainda não foi fechada, não foi validada, não foi homologada, então ela ainda não tem valor, mas os investigadores vêm colhendo os depoimentos para ver e avançar nesse caso, para se chegar ao mandante. Os investigadores ouviram nessas conversas o nome de uma autoridade que tem um foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Justamente por isso, o ministro Raul Araújo, que era o responsável por esse caso lá no STJ, mandou o caso para o Supremo Tribunal Federal. E quem que pode ser investigado no Supremo Tribunal Federal? Que tipos de autoridade? São muitas, vão desde embaixadores ao presidente da República. Então, embaixador, ministros de governo, ministros de tribunais superiores, ministro do Tribunal de Contas da União, ministros do governo e também presidente, vice-presidente da República, deputados e senadores. Então, todas essas autoridades devem ser julgadas pelos crimes que elas eventualmente cometeram no Supremo Tribunal Federal, e é justamente por haver uma menção a uma pessoa que tem o foro privilegiado lá no Supremo que esse caso foi enviado nessa semana para o STF. Quando caiu no Supremo, e isso é muito comum de acontecer, há um sorteio, e o sorteado foi o ministro Alexandre de Moraes, que hoje já é responsável por casos muito sensíveis, muito delicados e de uma repercussão muito grande. Então, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes conduzir essas investigações como ministro do STF. Então, a partir de agora, esse caso vai para a Polícia Federal, que já vem investigando, para a Procuradoria-Geral da República, que já estão a par dessas investigações, porque já conduziam isso no Superior Tribunal de Justiça ao longo do último ano. E o ministro tem pelo menos 2 decisões importantes aí pela frente, Carol. Uma delas é
analisar essas declarações que mencionam essa autoridade com foro para ver se elas se sustentam, se há elementos suficientes, porque se não houver, eventualmente ele pode mandar esse caso de volta para o STJ. E, mais importante, ele será o responsável, entre outras coisas, por validar ou não o acordo de delação premiada de Rony Less.